Mulher é um caso sério, né? Eu estava ali, tirei a máscara e falei, ai, que vontade de passar um batom. Tanto tempo que eu não uso batom. Mas está ótimo. Obrigada pelo convite, mais uma vez. É sempre bom estar aqui com vocês. Estar aqui e poder falar para vocês, na verdade, para mim, um exercício de liberdade, porque a gente tem vivido em espaços religiosos muito endurecidos, né? Muito assim, dentro de formas. E agora, com esse apelo, né, terrivelmente evangélico, está sendo muito mais duro. Então, é bom estar aqui e poder falar para vocês. Estou rouquíssima, mas vamos embora. A gente vai trabalhar aqui o texto de Lucas 7, de 11 a 17. Quem quiser aí abrir e acompanhar, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Vou esperar um pouquinho para todo mundo abrir aí. Foi? Vamos? Maravilha. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Essa história, ela só se encontra registrada no livro de Lucas. Ela não está no Evangelho de Marcos, nem de Mateus. Algumas que são repetidas em João também, ela não está. E ela é uma história muito parecida, se a gente rememora, a experiência de Elias com a viúva de Sarepta. Quando ele chega na casa da viúva, quer dizer, ele chega na cidade, e Deus falou com ele: vai lá que tem uma mulher para te socorrer, e ela vai te dar de comer e vai te dar de beber. E ela não tinha o que dar de comer e de beber, ela tinha um tiquinho de farinha e um tiquinho de azeite. E aí, enfim, não vou contar a história, porque não é ela que a gente vai trabalhar, mas só para a gente rememorar que o menino morre. E a viúva enquadra o profeta: mas, você veio aqui para tirar a vida do meu filho? E o profeta ressuscita o menino em nome de Deus. Então, é só para situar, né, como que tem um fio condutor na Bíblia, né? Isso é muito legal. Mas essa história, então, só consta nesse livro, apesar da similitude da experiência lá de Elias com a viúva, ela só consta no livro de Lucas. E essa
Nessas duas histórias, então, se a gente faz um paralelo, a gente pode ver o tamanho de compromisso, do compromisso de Deus com os pobres. Isso é o que mais me chama a atenção. É o tamanho do compromisso de Deus com os pobres. Porque, na verdade, Deus é o Deus da provisão. Deus é o Deus da justiça. E o que é a justiça? Justiça é dar a cada um o que cada um necessita. Né? Eu não vou dar a você o que você não precisa, eu vou dar o que você precisa. Isso é justiça. Essa é a justiça de Deus. E essa história, então, que a gente acabou de ler, ela tem alguns personagens, né? Óbvios, mas a gente vai trabalhá-los aqui. O primeiro é a viúva. A gente repara que ela não tem nome na história. Né? A gente já sabe também que as mulheres na Bíblia, salvo raríssimas exceções, elas não têm nome. E por que elas não têm nome? Porque a gente sabe que as mulheres daquele tempo, desde o Antigo Testamento, e isso vem sido trazido, né, para a cultura judaico-patriarcal, que Jesus foi criado e que a sociedade vivia, ela não tinha nenhum valor a não ser o poder de procriar. E ela era uma mulher viúva. Por quê? Porque o marido dela já tinha falecido. E nessa cultura judaico-patriarcal, a mulher que ficava viúva, ela era cuidada pelos seus filhos. Então, essa mulher estava viúva e perdeu o seu filho. Então, a gente pode imaginar a situação dessa mulher, o desespero dessa mulher, porque ela sabia, mais do que ninguém, que a vida dela ali terminava. Ela passava, a partir da morte do filho, a ser escória nessa sociedade. Como também era escória os órfãos. O segundo personagem, o filho da viúva. Essa viúva, como nós lemos, ela tinha um filho que, segundo os estudiosos, dizem que ele tinha mais ou menos uns 17 anos. E ele era a esperança da sua mãe. Porque ele é quem daria segurança para ela. Então, perder esse filho, ou a morte desse filho, era tudo que não podia acontecer naquele contexto. O terceiro personagem, e aí não estou colocando em ordem qualitativa, não, é só mesmo para a gente... O terceiro personagem é Jesus. Jesus tinha uma família, né, um pai e uma mãe. Jesus era pobre. O pai de Jesus era um carpinteiro, marceneiro, enfim. E a mãe era uma adolescente, cujas circunstâncias nós sabemos, eu não preciso rememorar. E é interessante a gente observar, porque Jesus foi criado, então, dentro desses padrões morais e culturais da sua época. O que quer dizer? Dentro dessa cultura judaico-patriarcal. E Jesus pode até não ter vivido e sentido na carne os dramas da morte, da fome, de ser escória. Mas, por causa da sua especialidade, ele conseguia trazer em si um olhar de acolhimento e de percepção do que o outro ou a outra estava sofrendo.
E é interessante também a gente pensar que, quando essa história acontece, Jesus já estava em sua caminhada de enfrentamento e de defesa dos pobres contra os poderosos, os líderes religiosos e todos aqueles que se arvoravam, e aí tem que ser no masculino mesmo, porque não tinha mulher poderosa naquela época, né? Ou pelo menos a tradição diz que não, e se tivesse, elas eram caladas, silenciadas. Então, Jesus já estava nesse processo de enfrentamento e pregando a salvação. E quando a gente fala em salvação, a gente está falando de cura, que era o que Jesus fazia maravilhosamente. Vá e não peques mais. Grande é a tua fé. A tua fé te salvou. Percebe a caminhada? E aí, Jesus também, nesse momento, ele estava muito acuado, não tenham dúvida. Ele já estava muito acuado. Porque os escribas e fariseus não suportavam tanta autoridade. Quem é esse? Quem ele pensa que é? Um filho de carpinteiro? Como assim? Que petulância! Só que Jesus tinha um compromisso com os valores do reino. E um dos valores do reino, que são gritantes, é a verdade. Então, Jesus tinha um compromisso com a verdade. Eu gosto muito de uma fala do John Wesley, que foi o cara que é a referência, né? Foi a referência do movimento metodista. Ele fala assim: a verdade é algo pelo qual vale a pena arriscar a sua vida. E foi o que Jesus fez. Jesus arriscou a sua vida. E o fim, entre aspas, da história, nós sabemos. Ele foi crucificado. Né? O Frei Beto que fala isso. Jesus não foi atropelado por um camelo. Não. Ele foi julgado, traído pelos seus, preterido, e foi para a cruz. Morte de cruz. E o quarto personagem é a multidão. A multidão, aliás, é arroz de festa, né, na vida de Jesus, porque onde Jesus estava, a multidão estava atrás, né? O que a gente entende perfeitamente. A gente, não estou comparando, não, mas só estou fazendo um movimento. A gente lembra do João de Deus, né? Que de Deus não tem nada. Olha a ânsia, olha a carência das pessoas atrás de cura, né? Então, Jesus andava fazendo bem, tendo compaixão. Teve um canto que foi cantado aqui, né, falando sobre isso. E a multidão ia atrás, porque a multidão era escória, a multidão passava fome, a multidão tinha carências, a multidão tinha necessidade de cura, de salvação. Então, ela ia atrás de Jesus, ela acompanhava Jesus. Não que ela seguisse, né, os ensinamentos, não que ela fosse discípula de Jesus, mas ela ia atrás. E aí a história. Jesus vinha de Cafarnaum, que é uma cidade, me parece que mais ou menos 50 quilômetros de distância de Naim. Né? Jesus, claro que não foi no mesmo dia, né? Em dia subsequente, Jesus, então, tinha feito em Cafarnaum. É importante a gente resgatar essa história, né? Um pouquinho antes, depois vocês podem ler. Ele tinha curado o criado, o servo, de um centurião, ou um capitão. Mas a gente tira o capitão, fora capitão, sem capitão, e a gente fica, então, com essa palavra, centurião. E a gente repara que ele não tinha nome também na história, mas ele tinha poder. Ele mandava, desmandava,
né? Ele era uma pessoa importante. Então, depois dessa experiência, Jesus deve ter pernoitado em Cafarnaum, e no dia seguinte, ele saiu bem cedo, porque ele caminhava, e deve ter durado mais ou menos 8, 9 horas de caminhada, né? 50 quilômetros, a gente pode imaginar. E ele, então, vai para Naim. E essa cidade, no portão dela, ao se aproximar da cidade, ele se depara com uma cena muito tocante para ele. E é interessante a gente observar que, nessa história, tem 2 cortejos. O cortejo da vida, que era o cortejo de Jesus, porque se a gente olha no versículo 13, aqui é a primeira vez que Lucas se refere a Jesus como Senhor. Ele diz isso aqui, ó. Vendo-a o Senhor. Porque Jesus era o Senhor da vida. E ele se depara com o cortejo da morte. O cortejo de um jovem, que a Bíblia não conta qual é o motivo da morte dele, mas isso é um detalhe. Mas o que vale a pena é a gente tentar se colocar no lugar dessa viúva, que não tinha mais marido e perdeu o seu único filho. A dor lancinante que ela estava sentindo e a angústia desesperadora, porque ela não seria mais ninguém a partir daquele momento que ela enterrasse o filho dela. E Jesus, cruzando pelo cortejo que não era o seu, ele não passou de largo. Ele não passou de banda, como a gente costuma dizer. Ele parou e olhou para a mulher. E é interessante a gente pensar que como será que Jesus abordou essa mulher? Aqui diz, né, que ele chegou próximo a ela e disse para ela: não chores. Mas cada uma de nós aqui já sofreu a experiência de perder alguém. E talvez muito recentemente, né? Com 615.570 mortos. Eu olhei hoje de manhã para dar o número preciso. A gente não resiste. Quando a gente se depara com essa experiência de morte, a gente quer chegar perto da pessoa. E, no mínimo, a gente coloca a mão no ombro dessa pessoa. E sendo Jesus quem era, tão sensível, tão humano, o texto não diz, mas eu vou dizer. Eu tenho certeza que ele botou a mão no ombro dela e falou para ela: não chores. É interessante pensar que essa mulher não deve ter visto Jesus. Não viu. Imagina, você está enterrando seu único filho, está vindo um cortejo aqui, eu não quero olhar. Eu quero viver a minha morte, o meu luto. E isso foi determinante. Porque, na minha leitura, repito, ao colocar a mão no ombro dela, ele estava transgredindo. Porque um homem não podia colocar a mão em uma mulher e vice-versa, publicamente. Não podia. E aí Jesus vai e transgride de novo. Porque o que ele faz? Ele para o cortejo e toca no cadáver. E pela lei judaica, pela lei religiosa, um cadáver
era algo imundo. Não se podia tocar. Assim como as mulheres também, quando estavam menstruadas. Não é? Uma vez eu já preguei isso aqui. As mulheres menstruadas não podiam ser tocadas, porque elas eram consideradas imundas. Então, um cadáver era uma coisa imunda. Por isso, inclusive, que eles eram enterrados fora da cidade, para não contaminar a cidade. O que Jesus fez? Jesus tocou no cadáver. Gente, não vamos nos esquecer da multidão. Tinha multidão dos dois cortejos, né? O da morte e o da vida. A multidão estupefata, vendo Jesus, aquele judeu, tocar num morto. Mas Jesus tocou. E disse o quê? Levanta-te. Gente, imagina a cena. Isso me fez lembrar, quando eu estava preparando esse estudo, quando o filho do Antônio Carlos de Magalhães, que foi governador da Bahia, acho que todo mundo sabe, né? Ele perdeu um filho, né, que tinha, acho que, o mesmo nome dele, e passou na televisão, né, o velório, o enterro, e eu nunca me esqueci disso, que tinha um cara, que naturalmente era um evangélico, pelo estilo pentecostal, e ele começou a gritar no enterro, na hora lá de sepultar: ele vai levantar, ele vai ressuscitar em nome de Jesus. Imagina a cena. Ficou todo mundo assim, chocado. Para. Que isso? Jesus. Levanta-te. Ei, levanta-te. Todo mundo ficou chocado. Todo mundo ficou estupefato. Porque, nesse momento, eu imagino que a multidão já não estava mais tão preocupada com a quebra, com o desrespeito às leis que Jesus praticou, mas sim com o ressuscitar daquele jovem. E aí a gente aprende que Jesus era um quebrador de paradigmas. Que para Jesus o legalismo pouco importa. Para Jesus a regra pouco importa. Ah, é? Não pode curar no sábado? Pois eu vou curar no sábado. Porque quem precisa de cura não vai deixar para segunda-feira, vai precisar hoje. Então, isso é muito lindo, a gente pensar nesse nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré, como um quebrador de paradigmas. Como alguém, um transgressor. Se tiver... Não tem. Eu ia brincar, se tiver alguém que vota no Bolsonaro aqui, eu sei que não tem. Aí vou fazer que nem os irmãos pentecostais. Amém, irmãos? Não tem. Né? Ia dizer, é um terrorista. Esse cara é um terrorista. Que seja. Um terrorista do amor. Um terrorista da cura. E aí o mais legal é que a gente vê, então, que a multidão ficou estupefata com aquele milagre. E, naquele momento, a multidão, sem qualquer juízo de valor, ela reconheceu o poder de vida que Jesus fez, praticou, ou liberou naquele momento. Tanto que a multidão grita, o quê? Grande profeta se levantou entre nós. E grita também, Deus visitou o seu povo. Aleluia. Deus visitou o seu povo. E a visita aqui é no sentido, Deus
ajudou o seu povo. Como eu disse há pouco, a gente tem no Brasil 570 mil mortos em função da pandemia, que eu não vou falar, porque todos e todas sentimos na carne, ainda que a gente não tenha, eu não perdi nenhum parente, ninguém assim muito próximo, mas eu tive uma amiga que quase morreu, mas mesmo que eu não tenha sentido na carne, né, a perda de alguém importante, eu sinto no meu dia a dia a dor de estar vivendo esse processo. O Mujica, que foi o presidente do Uruguai, aquela riqueza de homem, ele falou outro dia um negócio que me tocou muito. Ele falou assim: se eu acreditasse em Deus, se eu acreditasse em Deus, eu diria que Deus está fazendo isso para ensinar a humanidade. Eu não creio que Deus esteja fazendo isso. Eu acho que a pandemia não é coisa de Deus. Eu acho que a pandemia é fruto de um estilo de vida que a humanidade resolveu viver, destruindo a natureza. Bom, enfim, vocês sabem isso tudo muito mais do que eu, não preciso falar. Mas é só para a gente pensar nisso, porque eu também não estou querendo aqui dar nome aos bois, ou dar nome àqueles ou aquelas que inventaram o vírus. Não. É um processo, como tantos outros vírus, que estão aí sendo, aparecendo. Agora a gente tem a influenza aqui no Rio, que está assim, detonando o povo. Mas a gente precisa refletir e fazer um paralelo disso que está acontecendo com a gente e pensar em Jesus no meio de nós. O que Jesus faria? Como Jesus faria? Como que nós veríamos Jesus se comportando em cada velório, que, aliás, milhares foram enterrados sem ter direito a um velório? Como Jesus se comportaria? Eu não tenho resposta. Mas o que eu posso pensar e trazer para refletir com vocês é que eu, seguidora de Jesus de Nazaré, você, seguidor de Jesus de Nazaré, somos as pessoas que podemos praticar na nossa cotidianeidade a compaixão de Jesus, o afeto de Jesus, a misericórdia de Jesus e o acolhimento de Jesus. Porque, senão, não faz sentido a gente estar aqui, celebrando o corpo e o sangue de Cristo. Se, na nossa cotidianeidade, a gente não repassar, repartir e compartilhar toda essa humanidade plena, portanto, divina, que Jesus nos ensina. E isso é muito profundo, porque, na verdade, a gente precisa refletir se estamos abertos e abertas, ou se acabamos nos submetendo às estruturas e aos processos de morte que estão à nossa volta. Esse é um grande desafio. Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, que me faz chorar demais. Gente, eu nunca chorei tanto na minha vida. De verdade. Uma das coisas de estar rouca é isso, eu choro muito. E chorar, a gente fica meio rouca, quando chora. Porque é muito doloroso.
São processos de morte que estão matando a gente também, ainda que aos pouquinhos. Então, essa história da ressurreição do filho da viúva de Naim é uma história que nos impele a compreender de outra forma essa vida, esse caminho que a gente optou, que é o caminho de Jesus. O que eu estou fazendo? Como que o outro e a outra pode ver hoje, na minha vida, a presença do Eterno? E não precisa muita coisa, não. Não precisa. Talvez é a gente exercitar o nosso olhar. Porque se a gente exercita o nosso olhar, a gente vai dar conta de ver aquele e aquela que está do nosso lado sofrendo. E que precisa de nós. Seja uma mão no ombro, que eu insisto, para mim, Jesus colocou a mão no ombro dela. Seja cara, levanta, fica forte. Eu tenho uma amiga pastora, ela é muito engraçada, eu amo muito. Ela encontra as pessoas na rua e, às vezes, algumas pessoas olham para ela, ela é muito bonita, olham para ela assim de um jeito mais... E quando olham para ela, ela fala, eu posso orar com você? E aí vai ali no cantinho e ora com a pessoa. Olha que coisa divinal. Eu não faço isso, eu não consigo. Sério, eu não consigo. Mas não é verdade? Você quer coisa mais simples do que você olhar para alguém e dizer, cara, Deus te abençoe. É lógico que tem coisas muito mais sérias e mais profundas que precisam ser feitas. Inclusive, consertar essa sociedade, que virou uma sociedade de morte. Mas que a gente aprenda com Jesus, porque Jesus fez isso. Jesus resgatou a dignidade da viúva, que estava fadada a virar escória com a morte do marido e do filho. E ela passou a ser reinserida na sociedade como uma mulher viúva, mas que tem um filho para cuidar dela. Hoje, eu sou uma pastora ainda daqueles moldes antigos, embora eu seja absolutamente contemporânea, tá, gente? Meu tempo é hoje. Mas eu aprendi com meu pai, pastor também, aquela coisa assim de você pegar o texto e estudar, né, e fazer uma hermenêutica, e aí depois você confere para ver se está tudo bem, porque eu acho que é isso mesmo, eu posso estar falando para 1, 2, 100, não importa quantas pessoas, mas eu tenho que ter responsabilidade sobre o que eu estou falando. E aí, hoje de manhã, eu levantei cedo, eu falei, não, vou dar uma olhada no que eu escrevi, vou ver se é isso mesmo, vou ler se é o texto, né, o que o texto fala para mim. Aí fui lá para me certificar, né, o que quer dizer Naim, que quer dizer aprazível, tranquilo. Olha que legal, né? É uma cidade com esse nome, né, que foi exatamente ali onde Jesus traz a tranquilidade para a vida da mulher. E aí, eu, buscando lá no Google, eu vi um livro de um frei e de um professor que estava fazendo doutorado em teologia na PUC, aqui do Rio de Janeiro. Ai, gente, que vergonha, esqueci de anotar o nome do livro. E é um livro que, olha que bacana, ele estava fazendo a tese de doutorado dele, e ele falou sobre essa história. Eu falei, gente, que legal. O livro não tem muitas páginas, eu também não li, eu fiz uma leitura assim, né? E aí ele falou, olha, por que eu não vou lá? Por que eu não vou fazer essa caminhada, né? De Cafarnaum até Naim? E ele foi com esse frei.
Então, é muito bacana ele contando várias coisas, a experiência e tal, como é que foi a caminhada. E ele fala um negócio, isso aqui eu anotei, ele disse assim, Jesus, tão humano, só podia ser divino. Tão divino que só podia ser humano. E eu acho que esse é o grande desafio da nossa caminhada. Porque a gente só vai dar conta de ser igual a Deus quando nós dermos conta de sermos plenamente humanos e resgatando de nós toda a luz que a gente emana e que pode emanar e tentando equalizar com as sombras, porque, claro, né, tem as sombras também, mas a gente não pode deixar as sombras falarem mais alto. Então, é essa palavra que eu quero trazer para vocês, e que eu espero que ela fique nos nossos corações, no meu também. Eu sempre digo isso, estou falando para mim. A gente aprende na faculdade, não, quando você faz uma pregação, você não pode dizer que você peca, você não pode dizer que você é fraca, você está falando para os outros. Não, eu falo para mim também. Porque se eu não me alimentar disso, eu estou sendo uma hipócrita. E eu não quero ser. Então, que a gente aprenda com o nosso irmão mais velho, com Jesus de Nazaré, a sermos divinamente humanos e humanas, para que a gente, então, possa ser bem parecidos e parecidas com Deus. Amém. Meu caminho é de volta pra casa, minha terra é de paz, bem mais feliz. Quem caminha pra lá sabe que as dores de agora se vão. Larga esse fardo pesado no chão e segue, olhando pro que vê, com olhos de quem vê além. Meu caminho é de volta pra casa, minha terra é de paz, bem mais feliz. Quem caminha pra lá sabe que as dores de agora se vão. Larga esse fardo pesado